O governo federal fechou um acordo para repassar aos estados uma ajuda de mais de 5 bilhões de reais arrecadados com multas de quem regularizou dinheiro mantido no exterior. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque para receber os governadores têm que cortar gastos e reformar a Previdência dos estados, né, Juliana? Bom dia. Tem que assumir compromisso também, né, Chico? Bom dia, Ana, bom dia a todos. O prazo para liberar o dinheiro não foi marcado, deve ser em dezembro. Antes, o governo federal exigiu que os estados se comprometam a fazer ajuste fiscal, cortem gastos, ajudem a aprovar a reforma da Previdência. Ontem, teve protesto de funcionários públicos de vários estados por causa da crise financeira. Um protesto de servidores públicos do Rio Grande do Sul terminou em confusão quando um grupo tentou pular as grades que separam os manifestantes da sede do governo. Eles são contrários às medidas anunciadas pelo governador para conter a crise financeira do estado. As propostas, que incluem a extinção de 11 órgãos ligados ao executivo, a redução do número de secretarias e a demissão de 1.200 servidores, foram encaminhadas ontem à Assembleia Legislativa, depois que o governo decretou calamidade financeira. Se não forem aprovadas, o déficit nas contas do estado pode chegar a 5 bilhões de reais. No Rio de Janeiro, funcionários voltaram a protestar contra o pacote anunciado pelo governador Luiz Fernando Pezão para reduzir os gastos públicos. Das 21 medidas apresentadas, 7 foram rejeitadas pelos deputados do estado. E ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça do Rio não poderá mais bloquear valores das contas do governo estadual para garantir os repasses mensais à Justiça do Estado. A partir de agora, só o Supremo vai poder determinar algum tipo de bloqueio. Os governadores do Rio e do Rio Grande do Sul correram para Brasília em busca de ajuda para tentar estancar o buraco nas contas. Eles e outros 22 governadores que passaram boa parte do dia discutindo saídas para a crise. O principal pedido é para que o governo federal divida com os estados uma parte do que arrecadou com as multas cobradas de quem tinha dinheiro no exterior de forma irregular e decidiu legalizar. Os estados já receberam a parte relativa aos impostos cobrados na repatriação, mas querem também o dinheiro das multas. Depois de uma longa reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer e ministros, o pedido foi aceito. A equipe econômica não queria, mas acabou concordando em dividir cerca de 5 bilhões de reais da multa com os estados, mas com algumas condições. Os governadores terão que aprovar medidas para controlar os gastos públicos e ainda se comprometeram a ajudar o governo federal na aprovação de propostas no Congresso, o que inclui a reforma da Previdência. Os estados se comprometem, como é da nossa intenção, em apoiar e se integrar junto ao plano da reforma da Previdência e também fazer gestão para o equilíbrio fiscal. Os termos do acordo ainda serão afinados nos próximos dias, mas já está certo que os governadores terão que apresentar projetos para limitar o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, seguindo o modelo da proposta do teto de gastos da União. Reduzir as despesas com cargos comissionados em 20% em relação ao que foi gasto no ano passado. Reformar as previdências dos servidores estaduais, seguindo o modelo da proposta de reforma que o governo federal ainda vai apresentar. E tem mais. Os governadores terão de ajudar a garantir a aprovação no Congresso de medidas que foram rejeitadas durante a votação da renegociação das dívidas dos estados. Entre elas, está a proibição de aumentar salários dos funcionários por 2 anos. O governador do Rio Grande do Sul diz que as medidas devem ajudar. Eu reconheço que nós do Rio Grande do Sul, se não tivermos ajuda do governo federal, com certeza nós não teremos condições de fazer isso. Já o governador do Rio diz que a ajuda vem em boa hora, mas que não será suficiente para o estado. É claro que hoje qualquer recurso que pingar no cofre do estado ele é muito importante. Mas para nós não resolve. O nosso problema é estrutural. O problema do Estado a gente tem que enfrentar com as medidas que nós mandamos para a Assembleia Legislativa e com a ajuda do governo federal para nós realizarmos essa travessia. O ministro da Fazenda afirmou que os casos mais críticos, como o do Rio de Janeiro, continuarão a ser discutidos nos próximos dias e outras medidas podem ser anunciadas. Mas lembrou que as propostas de ajuste
devem trazer resultados para os estados a médio e longo prazos. Com o atual patamar de gastos estaduais, não há ajuda da União que pudesse resolver o problema. O exemplo do Rio de Janeiro, eu já disse isso, é dramático, mas ele é didático para os demais estados. Isto é, tem que fazer um ajuste, porque senão todos correm o risco de chegar à situação do Rio de Janeiro. E no acordo com o governo federal, os governos estaduais terão que desistir de uma ação no Supremo Tribunal Federal que cobrava o compartilhamento do valor das multas da repatriação. Ana, Chico.